Pessoal, tá chegando no fim a nossa série dos jogadores convocados e hoje vou falar sobre o top 3, Shidou Ryusei. Um jogador que eu particularmente gosto muito e lendo o spin-off estou gostando ainda mais, mas eu sei que a galera subestima bastante o jogador, porque acha que ele é um jogador muito grosso, vamos dizer assim, muito trombador, e não é verdade. É um jogador que evoluiu bastante, mas ele já é bastante completo. Vou contar tudo sobre o Ryusei Shidou e minhas expectativas para ele no futuro de Blue Lock. Então, rapaziada, curta e compartilha esse conteúdo. Se você gosta do Shidou, manda pro seu amigo que subestima ele. E se liga na descrição porque tem Discord para você trocar ideias sobre Blue Lock e outras obras. Mais de 2.000 pessoas, tem mangás na promoção e tem também minhas redes sociais pra gente conversar um pouco. Rapaziada, seguinte, vamos conversar aqui porque essa série vocês já estão ligados, né? Eu conto um pouquinho do que é o personagem até agora e do que eu espero do personagem mais pra frente. Bom, vamos começar explicando um pouco de como o Shidou foi introduzido, né? O Shidou foi introduzido chutando todo mundo, né? Ele simplesmente foi introduzido batendo em todo mundo e foi introduzido como o cara que eliminou o Kunigami. E de fato, ele é um jogador muito bom e que a galera subestimava bastante porque ele, naquela fase 2... onde eles tinham que fazer aqueles 100 gols, o Shidou terminou em 111º. Ele terminou atrás de muitos jogadores que ninguém dá a mínima. Por exemplo, vou dar uma ideia pra vocês, o Kurona. O Kurona foi top 4 naquela seleção, atrás apenas do grandioso top 3, Tokimitsu, Aryujubei e Itoshi-rin, enquanto o Shidou, que viria a se tornar logo na fase sequente o top 2, ele ficou em 111º. A galera subestimava bastante ele, mas vale pontuar o seguinte, que ele só parou nas fases que ele parou, naquele 2 vs 2 e tudo mais, porque no jogo primeiro que ele fez 3 vs 3, ele achou que o jogo estava sem graça e começou a bater em todo mundo. Por isso que ele saiu ali do jogo, por isso que ele foi meio que desqualificado, ele voltou ali pra fase 2 vs 2 e na fase 2 vs 2, se não fosse o Kunigami e Mikajiryu chegando ali, ele dificilmente arrumaria alguém pra jogar contra eles, porque o Shidou tava batendo em todo mundo. Após isso, a gente começa a descobrir mais sobre o personagem. Eu já vou chegar no spin-off, porque durante esse período nós já temos algumas informações bem legais do spin-off, mas por enquanto é a obra principal. Na fase sequente, onde nós temos o triangular do top 6, nós descobrimos que o Shidou foi um dos únicos que marcaram contra os 5 globais. Só que a questão é que o Shidou marcou contra os 5 globais com Mikajiryu, Sakura Tetsu, Kurona e Igarashi no time. Muito diferente, cara. O Shidou conseguiu marcar um gol contra aqueles camaradas jogando com esse time. Mikajiryu, tudo bem, é um bom jogador, agora os demais, cara, né? São jogadores razoavelmente ok's, né? Igarashi e Sakura Tetsu nem mais no Blue Lock estão, apenas Kurona e Mikajiryu. Mas enfim, não vou tirar o mérito do Rin também que marcou, porque tem sim muito mérito, mas o Shidou ele aparece como, naquele momento, o top 2, atrás apenas do Itoshi-rin. A questão é que, até então, nós víamos que ninguém conseguia criar uma reação química com o Shidou. Só que o Shidou, ele, por mais que passasse aquele ar de ser um cara muito arrogante e tudo mais, ele não era. Tá, ele pode ser um cara arrogante, mas ele não é só isso. Dentro de campo, ele é um jogador muito simples, vamos dizer assim. Ele quer enfrentar os melhores e ele quer ver os melhores. O que eu quero dizer com isso? É aquela famosa explosão. O que é aquela explosão? O Shidou fala sobre essas explosões. E o Shidou fala sobre essas explosões fazendo referência a um golaço, a uma jogada bacana e tudo mais. O Shidou ele é um jogador muito simples. Ele quer fazer gol, porque, segundo ele, as células dele foram programadas para isso. E ele quer ver jogadas excelentes. Tanto que quando o Izagi finaliza a partida dele no primeiro jogo do triangular, ele fala que tá ansioso para ver a explosão do Izagi, porque a explosão do Izagi provavelmente vai ser espetacular. E ele viu em 2 momentos. No jogo contra o PXG, que o Izagi marcou o gol da vitória, e no jogo contra o Sub-20 do Japão, que o Izagi marcou o gol também da vitória, que inclusive foi contra o Shidou Ryusei as 2 oportunidades. E é o momento que o Shidou Ryusei fica mais feliz dentro de campo. E outra coisa, a galera fala que ele é um jogador que só faz gol. Ainda bem, né?
Ainda bem que o atacante só faz gol, imagina ele não fizesse gol, seria complicado. Mas ele se resume a chutar para o gol e não é verdade. O Shidou, ele se apresenta muito para jogo. Tanto que a gente pode ver mais ou menos nesse momento que eu vou estar colocando na tela para você. O Izagi tá com a bola e o Shidou se apresenta para jogo, para marcar um golaço. A questão é que o Shidou, ele se apresenta para jogo dentro da grande área. E dentro da grande área é onde o Shidou ganha destaque, porque é onde ele sabe onde está. E sabendo onde está, ele sabe o que precisa fazer, ele sabe onde o gol está. Ou seja, ele sabe como finalizar naquela situação. Só que o Shidou, ele não finaliza só passes bons, ele finaliza passes ruins. Às vezes um passe ruim até forçado pro Shidou entender como é que faz aquilo. O Shidou, ele transforma qualquer passe em oportunidade de gol, e isso é o ponto forte do Shidou. O Shidou é o atacante que transforma toda a vontade dele em gols, em vontade de fazer gols, e em qualquer momento ele vai tentar. Certamente ele vai ter pouco êxito, vamos dizer assim, ele vai chutar 10 vezes e vai fazer 2 gols? Sim, mas é um jogador que o tempo todo vai levar perigo, o tempo todo vai estar puxando adversários. E o que isso ajuda no time? Ajuda, por exemplo, a deixar um outro jogador desmarcado. Porque se a todo momento você vê que aquele camarada pode receber qualquer passe e de qualquer jeito meter uma bola pro gol, você vai ter que ficar ligado nele. E você ficando ligado nele, pode aparecer outro camarada pra fazer gol livre. E o Shidou, ele é muito forte e rápido, podendo ter aquela explosão física necessária para buscar uma bola perdida. E para ele não existe bola perdida. Agora falando um pouco do spin-off, que ainda está abordando ali o final da segunda seleção, ali já quando os times estão saindo e a galera descobre que o Kunigami está eliminado, o Shidou, ele mostra naquele momento que ele entende muito mais do que só fazer gol. O Shidou, ele entende de jogar bola, ele sabe jogar bola, ele sabe ler o campo. E isso é bem interessante, porque no momento que o Mikajireu, por exemplo, começa a copiar as habilidades, o Mikajireu não repara que ele está copiando as habilidades, o Shidou repara. E o Shidou mesmo fala: não subestime a sua explosão, camaleão, porque você me surpreendeu. E com o próprio Kunigami ele mesmo fala, cara, que todo aquele heroísmo do Kunigami é um limitador para ele. A ideia é deixar a explosão acontecer, não evitar com que ela aconteça. O Shidou, ele tem aquele jeitão e um estilo de falar diferente, mas é um jeito e um estilo de falar de quem entende de futebol. Bem legal isso, né? Eu particularmente gosto bastante do Shidou, e os golaços que ele faz por conta de toda a capacidade física e técnica que ele tem são surpreendentes, cara. O Shidou tem boa impulsão física para conseguir voar numa bola, ele tem boa elasticidade, conseguindo finalizar ou conseguindo proporcionar um chute de qualquer posição, principalmente se ele tá dentro da grande área, que é onde o lugar que ele mais conhece, que é o lugar onde ele se sente ali no habitat natural dele, conseguindo, mesmo não olhando pro gol, entender onde o gol está e entendendo como ele vai fazer gol naquela posição. O Shidou é um jogador extremamente completo e muito, mas muito perigoso. Certamente, vamos comparar aqui com alguns jogadores como, por exemplo, o Battle. Eu acho que o Battle é mais eficiente que o Shidou, mas o Shidou é mais problemático que o Battle dentro de campo por conta justamente dessa capacidade ou dessa vontade de finalizar, de tentar buscar perigo ou tentar levar perigo o tempo todo para a meta adversária. Então essa talvez seja a diferença entre Battle e Shidou. Os dois têm qualidades e os dois são muito bons jogadores. A questão é que talvez num jogo mais complicado, num jogo mais fechado, o Shidou seja um jogador mais interessante para colocar, porque ele vai conseguir arrumar uma finalização de qualquer canto da grande área, podendo surpreender tanto o goleiro quanto a defesa adversária. Agora surge o momento onde eu falo um pouco sobre as minhas expectativas pro Shidou daqui pra frente. E o Shidou, cara, me surpreendeu porque eu tava duvidando muito que ele fosse ceder com o Itoshi-rin, que acho que é o principal birra dele, né? Mas o Shidou, ele é aquele camarada, igual eu falei, ele pode ser meio arrogante e cuzão? Sim, pode. Mas ele não é bobo. Ele não é tão orgulhoso a ponto de, tipo assim, não ceder. Igual o Itoshi-rin, por exemplo, não cedeu. No momento em que o Kaiser e o Izagi começaram a se aliar, o Shidou
propôs aliança ao Itoshi, só que o Itoshi ele teve oportunidades para tocar pro Shidou e acabou não tocando, e isso fez com que o Bastard não morresse naquela situação e o PXG ficasse na corda bamba cada vez mais perto de arrebentar. O Shidou ele cedeu e coletivamente ele começou a se comportar melhor. E o Shidou, além disso, ele é um jogador que pode servir para desenvolvimento do Hiyori, do Charles, do Itoshi Sai, de vários passadores, tanto que o Itoshi Sai escolheu ele e o primeiro despertar do Charles aconteceu com o Shidou Ryusei. O Shidou Ryusei é um camarada que, quimicamente, ele pode ser um pouquinho difícil de criar uma reação, mas quando cria, irmão, não tem como. O Bastard teve que mudar todo o esquema tático para parar Charles e Shidou, porque o próprio Izagi fala que se esses dois não forem neutralizados, a partida acabaria com muita facilidade, porque o Charles é um camarada que arruma passes muito únicos e o Shidou responde a qualquer bola que manda pra ele. Tanto que no começo o Charles ele mandava um passe errado porque ele tava tocando pro Shidou e naquele momento o Shidou ele conseguia responder a esses passes. Ele é um jogador que pode evoluir muito camisa 10 por aí e pode surpreender e tirar coelhos da cartola. Tanto que no Blue Lock Eleven quem era pra ser o Coringa era o Shidou. O Battle só foi escalado, só foi utilizado porque o Shidou não estava no time. Porque senão o Battle não seria utilizado. Porque a ideia era que o Shidou fosse o Coringa, não o Battle. O próprio Ego fala isso. Essa que é a questão. O Shidou agora ele começa a se comportar mais coletivamente. E coletivamente falando, por conta de todas as capacidades táticas e técnicas que ele tem, e até mesmo físicas, o Shidou pode acabar sendo um camarada muito importante para, por exemplo, fazer um pivô, puxar uma marcação, e com pontas muito ofensivos como Otoya, Yukimiya, Bachira, Shigiri, o Shidou pode ser muito importante para quebrar uma defesa mais bem postada, fazendo justamente esse pivô e preparando a jogada para outros jogadores, ou até mesmo, quem sabe, para jogadores que têm boas finalizações, como por exemplo Mikajiryu, que tem bons chutes de fora da área, ou até mesmo, quem sabe, o próprio Kunigami. Imagina você, Shidou, tocando. No caso, você acredita que o Shidou fizesse um pivô ali pro Kunigami e o Kunigami fizesse um gol? O que seria, hein? Você acreditaria que isso poderia acontecer? Eu acho que é bem possível de acontecer e eu acho que seria uma dobradinha bem interessante. De qualquer forma, eu quero muito ver como é que o Shidou vai encaixar nesse time do Blue Lock, porque ele nunca jogou de fato com o time do Blue Lock, né? Porque quando teve essa reunião dos 11 do Blue Lock, o Shidou tava do lado contrário, porque ele foi escolhido pelo Itoshi Sai para ajudar o time do Japão a fazer gol, e de fato ajudou, mas não foi o suficiente, porque do outro lado tinha bastante gente casca grossa para botar essa bola para dentro. Rapaziada, o que vocês acham do Shidou Ryusei? Eu particularmente gosto muito do personagem e eu quero saber a opinião de vocês sobre ele. Comenta aí, segue, tamo junto e é nóis. Fui!